Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a Bíblia, como a palavra de Deus, tá bom? E antes de aprender a palavra de hoje, vamos orar todos juntos, tá bom? Damos graças a Deus que nos ama. Hoje nós nos reunimos na igreja para aprender a Bíblia. Nos ajude, nos permita e sabedoria e poder para que possamos ouvir bem da palavra e entender a palavra. Nos ajude para que possamos ser as crianças que agradam a Deus. Entregamos todas as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos ama. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos procurar segundo Timoteu. Segundo Timoteu, capítulo 3, o versículo 15 ao 17. Segundo Timoteu, capítulo 3, o versículo 15 ao 17, tá bom? Que fala e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E vamos procurar outro versículo, Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39, que fala: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tá bom. Ah, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por ter vindo à igreja para aprender a Bíblia. Hoje a gente vai aprender sobre a Bíblia, como a palavra de Deus, tá bom? No mundo, realmente temos muitos livros, mas entre muitos livros do mundo, temos somente um livro que se chama a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, por que somente a Bíblia é a palavra de Deus? Na Bíblia temos no total 66 livros. Vocês sabem quantos livros temos no Antigo Testamento? Sim, temos 39 livros no Antigo Testamento. E quantos livros temos no Novo Testamento? Sim, no Novo Testamento temos 27 livros. E no total temos 66 livros, meia meia. E no total temos 66 livros na Bíblia, tá bom? Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por quê? Porque os homens escreveram os livros da Bíblia. Os homens, os homens escreveram os livros da Bíblia, mas quem falou era Deus. Vocês sabem quantas pessoas escreveram a Bíblia? Sim, dizem que 40 pessoas escreveram a Bíblia. 40 pessoas escreveram a Bíblia. Então, homens escreveram a Bíblia, os livros da Bíblia, né? Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus?
Sim, os homens escreveram os livros da Bíblia, mas eles não escreveram os seus próprios pensamentos ou opiniões, mas sim, eles receberam a palavra de Deus e a escreveram. Por isso que nós chamamos a Bíblia como a palavra de Deus, tá bom? Quando uma pessoa escreve um livro, então ela se chama o autor, tá bom? Porque ela escreve o seu próprio pensamento, opinião ou uma história no seu livro. Mas nós não chamamos aqueles que escreveram os livros da Bíblia como autores, mas nós os chamamos como escritores porque eles não escreveram os seus próprios pensamentos ou opiniões ou uma história, mas sim, eles receberam a palavra de Deus e a escreveram. Por exemplo, em Ezequiel, no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 6, o versículo 1, que fala, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, a Bíblia foi escrita assim, a palavra de Deus veio. Primeiro, a palavra de Deus vem alguém e ele recebe a palavra de Deus e depois ele escreve a palavra que ele recebeu de Deus no livro, tá bom? Por isso, ele não escreveu o seu próprio pensamento, mas sim, ele escreveu a palavra de Deus que ele recebeu de Deus, tá bom? Todos os livros da Bíblia foram escritos assim. Por isso que chamamos a Bíblia como a palavra de Deus. Entenderam? A Bíblia foi escrita pelas 40 pessoas, mas elas receberam a palavra de Deus e a escreveram nos livros, tá bom? A palavra que eles receberam, a palavra que eles escreveram no livro veio de Deus. Por isso que chamamos a Bíblia como a palavra de Deus, tá bom? E vocês conhecem carta? O que é a carta? Vocês já têm uma experiência de escrever uma carta e dar para outra pessoa? Ou vocês já receberam uma carta que outros escreveram para vocês? Se puder, se puder, vocês podem escrever uma carta para o seu pai ou para sua mãe, falando, por exemplo, falando, pai, amo você, mãe, amo você, avó, amo você. Pai, sempre agradeço para você. Mãe, sempre agradeço para você. E o seu pai, a sua mãe, gostaria muito. Então, por que o pastor está falando sobre a carta? Porque o pastor quer falar que a Bíblia é a carta de Deus. Na carta podemos ler e ver o coração daquele que escreveu a carta, né? Igualmente, a Bíblia é a carta de Deus para cada um de nós. Deus, é Deus que escreveu essa carta e enviou a nós. Essa carta de Deus, nós a chamamos como a Bíblia, como a palavra, como a Bíblia, tá bom? E quando abrimos e lemos, a Bíblia é a carta de Deus.
que foi enviada para cada um de nós, de Deus. Por isso, quando abrimos e lemos, estudamos a Bíblia, podemos ver e saber o coração de Deus, a vontade de Deus para cada um de nós, tá bom? Vocês querem abrir a carta de Deus para saber o coração de Deus? Como já aprendemos, a Bíblia é a carta de Deus. E na carta de Deus, na Bíblia, podemos encontrar o amor de Deus para cada um de nós. E quando encontramos o amor de Deus para cada um de nós na Bíblia, podemos ser salvos e entrar no céu. Segundo Timoteo, capítulo 3, o versículo 15 ao 17, vou ler mais uma vez. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês querem ser tolos ou sábios? Todos queriam ser sábios, né? Se quiserem ser sábios, leiam a Bíblia, porque Deus é sábio do que qualquer outra pessoa e a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, quando lemos e aprendemos a Bíblia, podemos ser sábios e podemos ser salvos e podemos ter a fé verdadeira e poderosa. Quando lemos e aprendemos a Bíblia, podemos saber. Quando lemos e aprendemos a Bíblia, podemos saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E quando fazemos o que Deus gosta, podemos agradar a Deus. Hoje aprendemos sobre a Bíblia e já aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e a carta de Deus. E já aprendemos que quando lemos e aprendemos a Bíblia, podemos receber a salvação e agradar a Deus. E agora, vocês querem ler e aprender a Bíblia? Espero que sim. Vocês têm a sua própria Bíblia? Se não tiver a sua própria Bíblia, fala com a sua mãe e compra uma, tá bom? Seria muito bom e Deus se agradará com isso, tá bom? A palavra de hoje é até aqui e até no próximo domingo, tá bom? Vocês já ouviram que no próximo mês a gente vai ter um seminário bíblico para crianças na igreja no dia 11 no dia 11 e 18 de outubro, em 2 sábados. Por favor, fiquem sabendo e participem. Quando participarem os 2 dias do seminário bíblico para as crianças, vai receber a salvação e também vai receber um presentinho. E pelo seminário bíblico para crianças, vocês podem convidar os seus amigos. Quando vocês convidarem os seus amigos também vão receber um presentinho, tá bom? Até a próxima e vamos orar, tá bom?
Damos gracias a Deus que nos ama. Hoje nós nos reunimos na igreja e aprendemos a sua palavra. Nos ajude para que possamos ler a Bíblia e aprender a Bíblia e entender a Bíblia. Nos ajude para que possamos encontrar o amor de Deus na Bíblia e nos ajude para que possamos receber a salvação. Nos ajude para que na Bíblia que possamos encontrar a sua vontade e por favor nos ajude para que possamos saber o que Deus gosta e não gosta e nos ajude para que possamos fazer o que Deus gosta e nos ajude fazendo assim para que possamos agradar a Deus. Entregamos todas as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Por favor, nos ajude para que todos nós sejamos os homens de Deus e homens de fé. Oramos em nome de Jesus Cristo que nos ama. Amém.